Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Venezuela. O Marco Rubio fez um tweet agora há pouco declarando que uma organização, a organização Cartel de Los Soles é uma organização terrorista e é comandada pelo Maduro. E o Maduro não é o governador da Venezuela, não é a pessoa responsável pela Venezuela. Vamos entender esse caso todo porque está uma situação muito estranha. Recentemente, o Trump permitiu que a Chevron reinicie operações da Venezuela, né? Então vamos lembrar desse caso da Chevron, que lá em 2023, com o Biden, o Lula conseguiu convencer o Biden a deixar a Chevron extrair óleo na Venezuela em troca do Maduro fazer eleições legítimas e limpas na Venezuela. Vocês lembram desse negócio, né? O Biden caiu no papo do Lula que o Maduro não é uma democracia e não sei o que lá, e todo mundo sabe onde é que chegou a eleição na Venezuela, né? E aí, quando o Trump tomou posse, ele cortou essa licença da Chevron para explorar óleo na Venezuela. E agora deu de novo essa licença da Chevron de explorar óleo na Venezuela. Aí você tem alguma coisa estranha nessa história. Vamos entender isso daqui, porque logo depois o Marco Rubio falou isso daqui. Ó. Maduro não é o presidente da Venezuela e seu regime não é um governo legítimo. Maduro é o chefe do cartel Los Soles, uma organização narcoterrorista que tomou controle do país. E está sob investigação por levar drogas para os Estados Unidos. Vamos entender essa coisa aqui. Essa notícia foi sugerida por Pare de Ingenuidade, Caia na Real, Peter, Meu Xandão Perdeu a Cabeça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, olha só, a notícia, o desdobramento que aconteceu hoje cedo, tá? Esse tweet aqui é de agora cedo, 8 horas da manhã do dia 27. O Marco Rubio disse que o Maduro não é presidente da Venezuela, que é o chefe do cartel de Los Soles, né? Tá aqui, ó. Estados Unidos acusam Maduro e designam o suposto cartel da Venezuela como terrorista, né? Então o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, lembrando que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos é quem controla a OFAC, quem controla a Lei Magnitsky. Então, provavelmente, quando sair a notícia sobre a Magnitsky do Xandão, vai sair do Bessent, tá? Não vai ser o Marco Rubio, não. Quem faz esse tipo de sanção é o Bessent. Então, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, o Bessent, designou o Cartel de Los Soles como uma organização terrorista internacional nesta sexta-feira, dia 25, então alguns dias atrás, de acordo com declarações do Departamento do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, o OFAC, né, como eu falei, né? O Cartel de Los Soles é um suposto grupo criminoso que, segundo Washington, corrompeu os mais altos escalões políticos, militares e judiciais da Venezuela. Nota bem, políticos, militares e judiciais da Venezuela, né? A gente sabe que a ditadura na Venezuela começou exatamente com um acordo entre o executivo e o judiciário lá, né? O Hugo Chávez, ainda era o Hugo Chávez na época, nomeou 35 membros para o STF lá da Venezuela, aí ele passou a ter maioria no STF lá da Venezuela, e daí ele passou a fazer o que o Lula tem feito com o STF aqui do Brasil, ele ignora o Congresso. Ah, o Congresso acabou com o IOF? Não, a gente vai lá no STF, pronto, corta o Congresso, né? Se amanhã o Lula quiser decretar estado de sítio, vai ser a mesma coisa. O Congresso não vai aprovar o estado de sítio do Lula, mas aí ele vai no STF, o STF vai aprovar. É o padrão Venezuela e é o padrão que o pessoal lá nos Estados Unidos está vendo que o Brasil está indo também, né? Então, desde o final da década de 90, para enviar drogas para os Estados Unidos, né? De novo, isso é uma coisa muito importante, porque lembra, como eu falei para vocês, essas sanções da OFAC, coisa e tal, da Lei Magnitsky, são coisas sérias. Então você tem que ter um embasamento muito sério para isso daí, né? E tráfico de drogas, vocês sabem que é uma coisa que é absolutamente detestável lá nos Estados Unidos, ou seja, um embasamento nesse sentido pode ser bastante complicado, né? As ações do Departamento de Tesouro incluem sanções econômicas, como exigir que ativos e interesses de indivíduos designados localizados nos Estados Unidos ou sob controle de cidadãos americanos sejam bloqueados e reportados ao FAC. Além disso, tem o caso do El Pollo, né? El Pollo, que é o general Hugo Carvajal, que foi preso na Espanha há um tempo atrás e fez delação, inclusive delatou o Lula também nessa história. O Carvajal e outros membros do cartel de Los Soles abusaram do povo venezuelano e corromperam instituições legítimas da Venezuela, incluindo partes das Forças Armadas, da inteligência e do judiciário, para facilitar a importação de toneladas de drogas para os Estados Unidos, né? O cartel de Los Soles não só buscava enriquecer seus membros e aumentar seu poder, mas também inundar os Estados Unidos com drogas e infligir os efeitos perigosos e viciantes dessa droga em usuários americanos, né?
Então, essa designação segue outras feitas pelo Trump, inclusive do Trem de Aragua, o Sinaloa e o Jalisco, e essas designações também abrem caminhos para que suas forças de segurança realizem ações diretas contra grupos mencionados, inclusive em outros países, né? Então, olha só o que está se desenhando nessa história aqui. Parece que o Trump está vendo que aqui na América do Sul o que existe é uma grande sinergia entre as esquerdas e o tráfico de drogas e que isso é um motivo para agir de forma mais contundente, né? Aqui, ó. A declaração do Marco Rubio a gente já falou, mas acho que é importante a gente recapitular o que está acontecendo no assunto geral, né? Por quê? Há poucos dias atrás teve essa notícia aqui, o governo Trump permite que Chevron reinicie operações na Venezuela. Então lembrando, já falei isso no início do vídeo, mas só para relembrar, quando o Biden estava no governo americano e o Lula ganhou aqui no Brasil, o Lula pediu para o Biden permitir novamente que a Chevron extraísse óleo da Venezuela, né, de forma que isso melhorasse as condições lá na Venezuela, melhorasse as coisas lá na Venezuela, e o Biden aceitou isso com a condição de que o Maduro fizesse eleições limpas, né? As eleições aconteceram depois de muito custo lá em 2024 e você viu o que aconteceu, não teve eleição limpa coisa nenhuma. O Maduro perdeu a eleição e acabou se mantendo no poder de forma fraudulenta, todo mundo viu essa eleição aqui da Venezuela, né? Aí o que aconteceu? Quando o Trump assumiu o poder em 2025, ele cancelou essa licença que o Biden tinha dado. E agora ele voltou atrás. O governo Trump permite que Chevron reinicie operações na Venezuela. Aí é muito engraçado que aqui na Folha de São Paulo eles falam sobre tudo aqui, mas não falam no ponto principal. Olha só o que eles falam aqui, ó. O novo arranjo era semelhante à licença do Biden, exceto que inicialmente duraria apenas 6 meses, sem renovação automática, de acordo com o interlocutor do conhecimento de discussões, e o governo venezuelano receberia pagamento de royalties e impostos por petróleo não em dinheiro. Peraí, ele está dizendo que isso o novo acordo é desse jeito ou o acordo do Biden é desse jeito? Entendeu como é que ficou confuso, né? Dá a entender que não, que o Trump cedeu para a Venezuela. E aliás, isso é preocupante, porque eu já vi gente da esquerda falando por aí que não, porque tá vendo a Venezuela que fez o certo, bateu de frente com o Trump e o Trump cedeu e permitiu voltar a explorar o petróleo na Venezuela. Anota isso que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Não é bem essa a história. E o novo arranjo é semelhante, exceto que inicialmente duraria, ou seja, o do Biden que duraria ou do Trump que duraria, entendeu como é que ficou confusa essa coisa aqui? Aí eu fui no artigo original do Wall Street Journal para ver o que é isso daqui, né? E os detalhes ainda não são claros, mas segundo estão dizendo, isso foi parte da troca por 10 prisioneiros americanos que ainda estavam detidos na Venezuela. Então o Maduro deteve americanos na Venezuela para usar como moeda de troca nisso daí, né? Eu espero que o governo brasileiro não faça alguma coisa desse tipo, né? Seria realmente uma tragédia humanitária absurda, né? Mas foi assim que eles conseguiram parte disso daqui. Mas além disso aqui, ó, o governo americano não vai permitir que o regime do Maduro lucre com a venda do óleo, é o que disse o Marco Rubio. Ou seja, o que eles estão falando é que eles mantiveram a licença, porém não vão pagar imposto para o Maduro. Aí, ou seja, a questão toda é essa, porque o que mudou de um acordo para o outro? É que dessa vez a Chevron não vai receber, a Chevron vai conseguir continuar explorando óleo, mas não vai receber o lucro, não vai pagar impostos para o regime do Maduro, porque os Estados Unidos não reconhece o regime do Maduro como válido, né? E, bom, e aí aqui o pessoal da Wall Street Journal pergunta aqui, ó, por que Maduro permitiria que barris de petróleo fossem para os Estados Unidos, disse o Francisco Monaldi, um pesquisador americano que estuda a Venezuela, né? Ele poderia mandar esses barris para a China e ser pago por isso com um desconto. Mas é mais do que zero, né? Ou seja, os barris iriam para a China, o Maduro ganharia com isso. Indo para os Estados Unidos, o Maduro não ganha nada com isso, né? Então a informação não está muito clara sobre o que foi acordado com os Estados Unidos. Talvez os Estados Unidos não paguem impostos, mas pague o valor do petróleo. Alguma coisa foi combinada nesse sentido. Não sabemos exatamente o que foi combinado. De qualquer forma, é menos do que o Biden tinha feito, né? Tem uma explicação aqui do Antônio de la Cruz, aqui, ó. Por que o Trump devolveu a Chevron a licença para operar na Venezuela dias depois de ter derrubado essa licença, né? E ele diz aqui que é por conta de Pequim.
Ou seja, ele imaginava que com a revogação da licença, a Venezuela venderia para a China e coisa e tal. Então, ou seja, teria sido essa jogada aqui, segundo o cara está dizendo aqui, justamente para evitar a influência da China na América do Sul. Agora, pode ser uma coisa diferente. Pode ser que o Trump estava disposto a brigar com a Venezuela, né? A questão é que agora ele está brigando com o Brasil e talvez ele ache positivo manter a Venezuela como uma retaguarda aqui contra o Brasil, né? Vale a pena lembrar que a Venezuela começou a cobrar tarifa de 77% nas exportações para o governo brasileiro. Ou seja, o que foi combinado exatamente entre Estados Unidos e Venezuela para a liberação dessa coisa não está muito claro. Mas é lógico que o Trump teme jogar tanto o Brasil quanto a Venezuela na esfera de influência da China. Ele não quer que ninguém vá para a esfera de influência da China. E não tem esse risco, tá? Porque como eu falei para vocês, tem muito comércio, mas investimento americano, o investimento aqui no Brasil ainda é, em sua grande maioria, americano. Então não faz tanta diferença assim comércio na China. Mas, de qualquer forma, isso pode ser uma medida estratégica realmente, já que o Trump decidiu pescar um peixe maior, que é o Brasil, ele está meio que dando uma colher de chá para a Venezuela com esse troço, em algum acordo que liberou os prisioneiros americanos, né? Depois de poucas semanas, o próprio Trump autorizou a Chevron a voltar a explorar petróleo, né? Então, o que indica é que ele queria manter a Venezuela ligada aos Estados Unidos, mesmo não reconhecendo o Maduro, né, o regime do Maduro. Ou seja, no final das contas, a volta do Chevron à Venezuela não é um prêmio a Maduro, porque não tem nenhuma vantagem para o governo, não vai receber impostos, não tem reconhecimento político do governo e vai manter a presença americana sobre o terreno lá, impedindo que a China ocupe as operações lá na Venezuela. Então essa foi a jogada que o Trump fez com o Maduro. Ele conseguiu a liberação dos reféns. Aqui, ó, o Marco Rubio agradeceu ao presidente Trump e ao presidente de El Salvador por trazer de volta 10 americanos que estavam detidos na Venezuela. Então os americanos foram retornados para os Estados Unidos, eles estavam presos lá na Venezuela. Então, ou seja, essa é a situação aqui. Aparentemente, é uma manobra do Trump para pescar um peixe maior, que no caso seria o Brasil ou a Colômbia, tá? Porque olha só, depois que teve essa operação toda, o Marco Rubio fez com esse tweet dele, dizendo que não reconhece o presidente da Venezuela, o regime não é um governo legítimo. E fica até a questão aqui se, por acaso, os impostos serão pagos para o pessoal da oposição, né, na Venezuela, né? A Vicky Dávila lembra aqui que a Colômbia está fazendo uma zona de livre comércio com a Venezuela, está negociando uma zona de livre comércio com a Venezuela. Então, aqui, ó, existe uma ligação na zona binacional. Maduro não é o presidente da Venezuela e seu regime não é um governo legítimo. Então ele está dando um recado para a Colômbia para não fazer essa zona de livre comércio com a Venezuela, porque certamente seria um problema. Ou seja, o que pode estar acontecendo é exatamente isso. O Trump está jogando uma linha na Venezuela para fisgar o Brasil e a Colômbia, que são os dois países aí que estão tendendo para a esquerda, né? A Colômbia sempre foi um aliado americano muito forte, e o Gustavo Petro, da mesma forma que o Lula, está desesperado, quer jogar tudo para o alto para tentar se reeleger, para continuar no poder, está com popularidade muito em baixa. Maduro vai o Gustavo Petro vai perder lá na Colômbia, o Brasil também, o Lula vai perder em 2026. Então a expectativa do Trump é justamente essa armadilha contra os dois países da América do Sul que estão se alinhando com Maduro nessa história. E, de quebra, o pessoal lembrou aqui, ó, o pessoal da The Investor lembrou aqui, ó, que o PCC está investindo nos candidatos para juízes e promotores, o PCC expande a atuação em setores econômicos. Você lembra, eles têm a delação do Hugo Cavarral, que liga esses cartéis ao Lula. Eles têm, já têm negociação para decretar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, tal como esses cartéis aqui. Pouco custa para ele fazer a mesma declaração ligando o Lula e os cartéis de drogas aqui no Brasil e aí jogar a pá de cal nesse negócio. Vocês lembram que tem até ligações hipotéticas, né? Ninguém tem prova disso, mas entre o Alexandre de Moraes e o PCC, né? O Alexandre de Moraes foi advogado de pessoas do PCC no passado, mas isso não é crime. Você ser advogado de alguém não quer dizer que você apoia aquela pessoa, você está prestando um serviço jurídico para aquela pessoa, não te torna um aliado da pessoa por si só. Mas existem conversas aí de bastidor aí do pessoal que diz que o relacionamento deles era maior do que esse, né? Então você repara que isso pode estar se construindo uma grande armadilha para o Brasil e para a Colômbia nessa história aqui. É isso que o Trump pretende?
Bom, não dá para saber, mas que tem alguma coisa nessa jogada. Isso aqui não foi por acaso, esse retorno da Chevron para a Venezuela. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.